E a gente fala agora um pouquinho então sobre pagamentos por serviços ambientais, uma possibilidade de remuneração aos produtores pela preservação das florestas. Segundo a Embrapa, o chamado PSA pode impulsionar especialmente o trabalho das comunidades agroextrativistas da Amazônia, que produzem a famosa castanha do Pará. Isso porque as florestas de castanheiras representam um alto valor para a bioeconomia e também para o equilíbrio do meio ambiente. Quem fala sobre esse assunto com a gente é Patrícia Costa, pesquisadora da Embrapa Meio Ambiente. Patrícia, seja muito bem-vinda aqui ao Planeta Campo. Obrigada, é um prazer estar falando com você e com todos os que nos assistem no Planeta Campo. Obrigada a você pela participação aqui com a gente. Para a gente começar, então, eu queria que você explicasse quais que são os principais motivos que fazem dessas castanheiras, terem tanto potencial para se enquadrar em programas de pagamentos por serviços ambientais. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que, que são esses, o que é o pagamento por serviços ambientais, né? É um pagamento que é oferecido de forma financeira ou não financeira, né? Pela prestação de um determinado serviço ambiental que vai favorecer toda a sociedade. E esse pagamento ele pode ser feito para diferentes pessoas, né? Pessoas físicas, pessoas jurídicas, comunidades, povos e comunidades tradicionais também, pequenos produtores, sempre oferecido em contrapartida à oferta desse serviço, né? E aí, quando a gente está falando dos castanhais e das castanheiras, a gente precisa entender quais são esses serviços prestados por essas florestas e pelas castanheiras, né? E foi exatamente o que nós fizemos. Ano passado, a Embrapa publicou um livro sobre a castanha da Amazônia, ou castanha do Pará, né? Em que nós fizemos toda uma revisão sobre a espécie, sobre a produção. Esse livro está disponível para download gratuito na página da Embrapa Rondônia. Uhum. E em um dos capítulos nós tratamos da questão dos serviços ecossistêmicos e serviços ambientais que são prestados pelos castanhais, tá? E aí, de forma bastante sintética, né? Vamos falar um pouco sobre esses serviços, né? As castanheiras e os castanhais, eles contribuem, por exemplo, para a regulação, a provisão de água, provisão de alimentos, né? A castanha é um alimento rico em selênio e que contribui para a renda de comunidades tradicionais da Amazônia, contribui para a conservação da biodiversidade. E aí, ao longo desse capítulo, nós levantamos inúmeros, diversos exemplos, né, de biodiversidade associada aos castanhais. E, por último, é claro, não menos importante, contribui também para a regulação climática, né? Nós demonstramos, e aí esse é um estudo conduzido pela Embrapa, em que nós demonstramos que um castanhal ele tem uma mesma diversidade que outras áreas de florestas, em termos de número de espécies vegetais, e a despeito da presença das castanheiras, né? Normalmente quando você entra num castanhal, quem já teve essa oportunidade, acha que só tem castanha ali, castanheira, né? Mas não, tem uma grande diversidade de outras espécies vegetais e, de outro lado, a castanheira, ela acumula uma grande quantidade de biomassa, que é mantida naquela floresta por um longo período de tempo, né? As castanheiras, elas vivem entre 300 e 400 anos, Uhum. além de ser um carbono, né, que está associado a comunidades tradicionais. Então, ele tem um apelo, digamos assim, a mais por ser um carbono social. Então, são esses alguns dos serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, né, prestados pelas castanheiras e pelos castanhais. Por isso, essas florestas são, digamos assim, elegíveis para o pagamento de PSA. Muito bom, Patrícia. E como é que os produtores, as comunidades podem acessar esse tipo de serviço, né? Muitas vezes eu acho que a dificuldade está um pouco aí de você encontrar, esse tipo de programa que faz esse tipo de incentivo. Qual que é o caminho para os produtores? Tudo ainda é bastante recente no Brasil, até em termos de legislação, né? A lei de pagamentos por serviços ambientais ela já existe há 3 anos. A legislação relacionada a carbono ainda está em tramitação na Câmara e no Senado, né? Mas, de forma geral, como é feito esse acesso, né? Esse acesso é feito através de editais que são abertos por entidades públicas ou privadas, né? E aí o pequeno produtor, a pessoa que vai fornecer o serviço ambiental, ele tem que se cadastrar, né? Tem que cumprir determinados critérios que são estabelecidos nesses editais. Uhum. Isso é uma das formas, né? Sim. Também há a possibilidade de estabelecer parcerias, né, com ONGs, com
entidades que vão captar recursos e transferir esses recursos para o prestador de serviços ambientais. São essas hoje as principais formas de acesso. Eu sei que Sim. não é um caminho fácil, né, porque tudo é muito novo. Uhum. Sim, com certeza. Realmente é uma coisa ainda que está sendo desenvolvida, né? O interessante é que a gente vê cada vez mais iniciativas tentando fomentar aí esse tipo de iniciativa. E agora, esses incentivos, eles podem, né, incentivar e muito o manejo sustentável e a conservação florestal, né, Patrícia? Sem dúvida, sem dúvida. Na medida em que eles vão valorizar essas áreas de floresta, né, frente a outras formas de uso da terra, né? Eles vão trazer emprego e renda para aquelas comunidades, gerando recursos, né, que podem ser utilizados na própria propriedade, né, para a melhoria da qualidade de vida daquelas comunidades, enfim, fomentando todo o negócio de manejo, não madeireiro ou madeireiro, que seja sustentável, gerando um negócio, né, e fomentando toda a questão de economia verde e bioeconomia. Sim, perfeito. E isso também pode representar um diferencial competitivo em relação a atividades que dependem do desmatamento, né? Enquanto a gente está falando aí das castanheiras apoiando a biodiversidade, isso também pode ajudar os produtores a combater o desmatamento, os produtos ilegais, né, Patrícia? Isso, então, quando a gente está falando de desmatamento, né, geralmente você tem uma renda associada, uma renda que é gerada num curto espaço de tempo, mas que depois ela deixa ali uma série de problemas sociais e ambientais, né? Uhum. De outro lado, a manutenção da floresta em pé, a valorização dessa floresta, né, ela pode gerar renda para o produtor no longo prazo, né? Além disso, quando você está falando do estabelecimento de um programa de PSA, por exemplo, você gera uma identidade local, né? E essa identidade local pode contribuir para valorizar aqueles Sim, produtos comercializados ali. Então, é perfeito. todo um ganha-ganha, digamos assim, Com né? certeza. Essa valorização ela pode ou não ser feita através de uma certificação, mas sempre Sim, gera uma nova identidade para aquele local com pela certeza. manutenção da sustentabilidade. Com certeza. Perfeito. Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar com você. Obrigada, foi um prazer, Iá. Obrigada A mais gente uma fica vez. sempre à disposição. Tá certo, obrigada. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.